Em contagem decrescente para o cessar-fogo, a faixa de Gaza continua a ser palco de combates, mas já sem capacidade de registar mais mortos. O número de civis mortos na Ucrânia supera os 10 mil. Charles Michel esteve em Kiev e garantiu que fará o possível para facilitar a adesão da Ucrânia à UE. Países Baixos chamados às urnas para eleger um governo em eleições antecipadas. Única certeza, vai haver um novo primeiro-ministro. Famílias das vítimas da violência na Irlanda do Norte iniciam a ação em tribunal contra a lei que oferece amnistia aos militares britânicos. Coreia do Norte anuncia lançamento de satélite espião. Comunidade internacional fala em violação das resoluções do Conselho de Segurança da ONU. Com o cessar-fogo anunciado para amanhã desta quinta-feira, a faixa de Gaza continuou a ser palco de combates e bombardeamentos na guerra entre Israel e o grupo palestiniano Hamas. O grupo libanês Hezbollah não faz parte do acordo, mas fez saber que irá respeitar as tréguas, prometendo repostar se for atacado pelas forças israelitas. Ao mesmo tempo, o Hezbollah revelou já ter perdido 79 homens desde que o conflito se alargou à fronteira de Israel com o Líbano. Na faixa de Gaza, o Ministério da Saúde local diz já não ser possível registrar os mortos e parou nos 11 mil, mas o governo do Hamas agravou o balanço na terça-feira para mais de 14 mil mortos, um número sem possibilidade de verificação imparcial. Entretanto, o governo de Benjamin Netanyahu revelou os nomes de 300 palestinianos detidos em prisões israelitas que admite libertar, e onde incluiu mais de 260 menores e 33 mulheres, todos ainda sem julgamento realizado. O acordo prevê que em cada um dos 4 dias de cessar-fogo, grupos de pouco mais de 10 reféns sejam libertados pelo Hamas e, à troca, 3 dezenas de palestinianos deixem as prisões israelitas. A trégua deverá também permitir a entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza, onde Israel também confirmou esta quarta-feira a morte de mais um soldado, agravando para 70 o número de baixas militares, desde que lançou a contraofensiva terrestre contra o Hamas. A Agência das Nações Unidas para os Direitos Humanos diz que mais de 10 mil civis foram mortos na Ucrânia desde o início da invasão russa em grande escala, em fevereiro de 2022. O organismo acrescentava que o número real deverá ser significativamente mais elevado e que cerca de metade morreu muito longe das linhas da frente. Em preparação para a Cimeira de dezembro da União Europeia, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e a chefe de Estado moldava, Maia Sandu, estiveram em Kiev na terça-feira. O presidente ucraniano aproveitou para lembrar que o país continua a depender do apoio militar e que a entrada da Ucrânia na União Europeia é vital. Já Charles Michel, que regressou a Kiev 10 anos após o início da Revolução Maidan, que acredita marcou o início da caminhada para a Europa, garantia que o apoio da UE à causa ucraniana é total e que tudo fará para conseguir o acordo entre os 27 em Bruxelas. No entanto, a abertura de negociações de adesão do país, etapa essencial antes da entrada na União Europeia, não é consensual entre os Estados-membros. Com a recente conquista da maioria parlamentar por uma coligação liberal da oposição, muitos esperam que as controversas alterações introduzidas pelo anterior partido no poder sejam anuladas. Varsóvia precisa de um sistema judicial independente para que as relações com a União Europeia estabilizem. We didn't really feel the support of the European Union institutions, especially European Commission. But since 2019, 2020, they realized that the problem is big. Now we feel their support. There are milestones negotiated actually by the peace government. Most of those milestones concerns the repairment of the judiciary. We have worked on 5 bills that should repair what's been damaged within the judiciary in the last 8 years. And we hope that the new government will help us to help the society to make some repairs and changes for the better. O primeiro passo é a separação do poder político do judicial. O Parlamento já nomeou novos representantes para o Conselho Nacional de Magistratura. Będziemy brać udział jako te osoby wybrane przez Parlament w pracach Rady. Będziemy patrzeć na ręce tym, którzy są już w tej Radzie z tej części sędziowskiej. I myślę, że
To jest taki początek zmian, bo należy przede wszystkim zmienić ustawę o KRS-ie, tak żeby z powrotem sędziowie wybierali część sędziowską tego ciała, a nie politycy. Ale mamy głosy, dużo opinii, że należy ten proces jeszcze też zdemokratyzować. Os políticos do Partido Lei e Justiça rejeitam as acusações de terem posto em causa o Estado de Direito, pelo contrário, afirmam tê-lo reforçado. Fundusze powinny być uruchomione natychmiast, bo to wynika po prostu z prawa europejskiego. My od dawna o tym mówiliśmy, że przyczyny, dla których te fundusze są wstrzymywane, nie mają tak naprawdę charakteru prawnego, one mają charakter wyłącznie polityczny. My się cieszymy z każdej decyzji, która przywraca stan zgodny z prawem. Stan zgodny z prawem jest taki, że Polska pieniądze otrzymuje. Mamy pierwsze decyzje, chociaż przecież z prawnego punktu widzenia nic się nie zmieniło i bardzo dobrze, dlatego że te pieniądze się po prostu Polakom należą. Yesterday, the European Commission recommended the release of 5 billion euros for Poland. However, these are not funds that depend on changes in the Polish justice system. For this money, Poland will still have to wait and work. Magdalena Hodownik for Euronews from Warsaw. A Alemanha prolongou por 20 dias os controlos aleatórios na fronteira com a Polónia, isto apesar do número de entradas ilegais ter diminuído pela primeira vez desde fevereiro. Até agora foram detidas mais de 200 pessoas, entre elas estavam 14 contrabandistas. Este ano, o número de imigrantes ilegais que atravessou a fronteira entre a Polónia e a Alemanha foi 3 vezes superior ao do ano passado. Desde meados de outubro foram também introduzidos controlos fixos nos postos fronteiriços com a Chequia e a Suíça. Os Países Baixos elegem esta quarta-feira um novo governo e já sabem que, pelo menos, vão ter um novo primeiro-ministro. Mark Rutte liderou o executivo durante 13 anos, mas após um desacordo sobre imigração, demitiu-se em julho e precipitou estas eleições, onde um recém-formado partido se pode revelar determinante. O centrista Novo Contrato Social de Peter Omtzigt era o quarto nas derradeiras sondagens divulgadas terça-feira. A confirmar os cerca de 14% dos votos, poderá ser decisivo na formação de um novo governo, no qual o populista Geert Wilders tem inspirações. O Partido da Liberdade de Extrema-Direita liderou as derradeiras sondagens e espera confirmar a vitória, mas a vantagem é mínima e o resultado estimado fica muito aquém dos 76 deputados necessários para a maioria. A sucessora de Rutte no Partido da Liberdade e Democracia, Dylan Jesselgos, tem a pesada tarefa de manter os conservadores liberais no executivo, mas conta também com a oposição da Aliança de Esquerdas entre os verdes e os trabalhistas de Frans Timmermans. As urnas fecham às 9 da noite, menos uma hora em Lisboa. Os familiares das vítimas da violência na Irlanda do Norte iniciaram uma ação em tribunal para travar a lei que impede futuros inquéritos ou processos civis relacionados com as 3 décadas de violência na ilha. A legislação entrou em vigor em setembro e foi fortemente contestada pelo governo irlandês, que considera uma ação no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem e por quem viu a família destruída no conflito entre as Irlandas. My family is destroyed. You never get over losing. I'll never get over losing my husband. His family will never get over losing him. It doesn't go away. You live with it morning, noon and night. It's with you all the time. UK government passed a law that denies us the rights of all the victims of a fair deal. A nova lei oferece amnistia aos militares e membros das forças de segurança britânicas em troca de cooperação com as autoridades. Para os críticos, isto significa que os criminosos ficarão impunes. O governo britânico justifica a legislação com a necessidade de cortar com os acontecimentos do passado. Os processos em curso serão concluídos, mas as investigações que não estiverem próximas de uma conclusão terminarão em maio. Morreram mais de 3.500 pessoas nas 3 décadas de conflito e há mais de 1.200 mortes ainda sob investigação. Depois de 2 tentativas falhadas, a Coreia do Norte conseguiu colocar em órbita o seu primeiro satélite espião. A notícia foi divulgada pelos meios de comunicação estatais norte-coreanos, um dia depois das autoridades sul-coreanas e japonesas emitirem avisos de que um foguetão tinha sido lançado em direção ao Japão. A Coreia do Sul já respondeu com a suspensão parcial de um acordo militar destinado a reduzir as tensões militares na ilha. 북한은 어제 우리 군의 경고에도 불구하고 군사 정찰 위성 발사를 강행하였습니다. 북한의 소위 군사 정찰 위성 발사는 탄도미사일 기술을 이용하는 북한의 모든 미사일 발사를 금지한
유엔 안보리 결의에 대한 명백한 위반이며 우리 국가 안보를 위협하는 중대한 도발 행위입니다. O gabinete do primeiro-ministro do Japão chegou a emitir um alerta de mísseis para a região de Okinawa, no sul. Para Fumio Kishida, mesmo que o objetivo seja o lançamento de um satélite artificial, se for utilizada a tecnologia de mísseis balísticos, trata-se de uma violação das resoluções do Conselho de Segurança da ONU. A OpenAI, casa-mãe do ChatGPT, anunciou esta terça-feira a readmissão de Sam Altman, que regressa ao cargo de diretor executivo. O seu despedimento no final da semana passada tinha mergulhado a empresa pioneira em inteligência artificial numa crise que ameaçava o seu futuro. O afastamento tinha provocado uma forte pressão para o seu regresso por parte dos maiores investidores, mas também de uma centena de funcionários que ameaçavam demitir-se. Retorno que acontece não sem mudanças. O Conselho de Administração que o tinha despedido foi afastado. As pedras vão voltar a rolar em 2024. Os Rolling Stones anunciaram o arranque da digressão para promover o novo álbum Hackney Diamonds, lançado há cerca de um mês, o primeiro de originais após a morte do baterista Charlie Watts. Para já não há notícias de concertos na Europa. Esta primeira saída para a estrada vai limitar-se à América do Norte, com 15 datas agendadas nos Estados Unidos e uma em Vancouver, no Canadá. Os concertos arrancam a 28 de abril em Houston, no Texas, e terminam a 17 de julho em Santa Clara, na Califórnia.